Esse vídeo eu sei que vai chacoalhar você, mas vai chacoalhar você para viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para sua vida. O meu propósito de vida é ajudar você a se posicionar com Jesus. O meu propósito de vida é ensinar você a vir para perto do Senhor, porque no momento que você vir para perto do Senhor, a sua vida nunca mais será a mesma, assim como a minha. A palavra de Deus, ela é bem clara, que quando a gente se foca realmente nas coisas do céu, Deus ele vem e honra a nossa vida. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus ele cuida das nossas, né? Então, não tente agradar todo mundo. Não tente fazer muitas coisas pensando, o que aquela pessoa vai falar? O que ele vai pensar de mim? Por que ele está fazendo isso? Né, meus irmãos? Então, muitas pessoas elas vão julgar você, mas elas irão ver os resultados na sua vida, né? Muitas vezes precisamos nos posicionar como filho de Deus para realmente entender aquilo que Deus tem na nossa vida. Por muito tempo, eu, William, andei procrastinando muitas coisas que Deus falou na minha vida. Mas no momento que eu me posicionei de verdade para exercer o meu ministério, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas que eu pensava que era impossível, hoje eu estou vivendo. De um garoto que vivia num quarto trancado no escuro, para um homem que está vivendo um relacionamento íntimo com Deus, de verdade. Isso eu digo para vocês, irmãos, é só Deus que pode fazer. Só Deus pode mudar a nossa história. Só Deus tem o poder de te arrancar do fundo do lamaçal e te trazer para a verdadeira luz. E Deus tem isso para sua vida. Deus ele quer mais para você. Eu não sei quantas vezes você caiu, quantas vezes você se afastou do Senhor, mas volte para Ele, porque Ele continua te chamando de volta, Ele continua te amando, Ele nunca te deixou. Muitas coisas na minha vida que aconteceram foi porque eu realmente não olhei para aquilo que deveria olhar. Muitas vezes coisas na nossa vida acontecem porque nós tiramos os olhos de Cristo. E então muitas tempestades vêm para provar a nossa fé. A palavra de Deus diz que Pedro, ele teve um ato ousado. A palavra de Deus diz que quando Pedro colocou o pé para fora do barco, ele andou sobre as águas. Pedro ele começou a andar sobre as águas, mas no momento que ele começou a olhar para as tempestades, no momento que ele começou a olhar para aquele vento, para aquela chuva, ele começou a ter medo no seu coração. E quando o medo ele entra no nosso coração, a fé ela começa a cair. Mas no momento que Pedro ele olhou de verdade para Cristo, ele começou a andar pelo mar. Ele começou a andar, a caminhar firme na certeza de que se eu olhar para Cristo, eu não vou afundar. Mas se eu tirar os meus olhos dele, eu vou afundar. Então, meus irmãos, o que essa passagem ela nos ensina? Ela nos ensina que a nossa fé precisa estar firme em Cristo. Ela nos ensina que a nossa fé precisa estar verdadeiramente ancorada em Cristo. Assim como uma casa, ela tem pilares. Assim como uma casa, ela tem fundações. Assim como uma casa, ela tem um projeto. Ela tem uma base, ela tem uma estrutura. E se aquela estrutura não estiver boa, se aquela estrutura não estiver firme, vem o vento, vem a chuva e derruba aquela casa. Então a nossa casa espiritual, ela precisa estar em Cristo. A nossa casa espiritual precisa estar firmada no Senhor, porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier o problema e a situação difícil, essa casa ela não vai cair, porque a nossa âncora está em Cristo. Há tempo determinado para tudo. E muitas vezes a nossa fé, a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela precisa ser como um grão de mostarda. Se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós poderemos dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no chão. E assim vai acontecer. Meus irmãos, eu vejo muitos testemunhos de milagres. Eu já vi muitos testemunhos oculares na minha frente, de braço crescendo, de perna crescendo, de milagres acontecendo. E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, será que era só no passado isso? Será que hoje em dia não tem mais milagres? Meus irmãos, tem. E Deus, ele continua fazendo milagre. E pode fazer um milagre na sua vida.
Então, a nossa fé precisa estar ancorada verdadeiramente no Senhor, tendo uma vida de intimidade com Deus, tendo uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de busca incessante no Senhor. O que a gente mais vê hoje é pessoas corrompendo o evangelho. O que a gente mais vê hoje é pessoas usando o nome de Deus em vão. O que mais nós vemos hoje é pessoas se dizendo cristãos e usando o nome do Senhor em vão. Mas o nome de Jesus, ele é poderoso. E quem vive uma verdade com ele, você sente no falar dessa pessoa, você sente na vida dessa pessoa, aquele que vive verdadeiramente o evangelho do Senhor. Então eu estou aqui para ajudar você a entender quem Deus é na sua vida. Por muito tempo da minha vida, eu andei preso em cadeias, preso em situações, preso em sentimentos que me levaram muitas vezes a me afastar do meu verdadeiro propósito. Na minha adolescência, não tive uma adolescência muito legal. Tive uma adolescência muito difícil, né? E na minha adolescência, o Senhor, ele me ensinou muitas coisas. Me ensinou que nada mais é importante do que a presença dele. Quantas vezes você sente um vazio dentro de você? Quantas vezes você sente algo que os prazeres desse mundo não podem preencher o vazio que está dentro de você? Você já foi para festa, você já curtiu, você já fez muitas coisas nesse mundo, você já conheceu o Senhor, mas se afastou. E dentro de você há um vazio. Hoje eu quero dizer para você, Deus quer curar esse vazio de você. Você que vai estar vendo esse vídeo, Deus quer curar esse vazio dentro de você. As coisas desse mundo, as coisas dessa terra, não podem preencher um coração que foi feito para o céu. O seu coração, ele nasceu em Deus e ele vai voltar para Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele nos pega pela mão, ele nos chama de filhos. A palavra de Deus diz também que pode uma mãe se esquecer do filho, né? Pode uma mãe se esquecer do filho, Deus, ele jamais vai se esquecer de você. A palavra diz também que Deus, ele te formou no ventre da sua mãe. Então ele já viu seus dias, ele já viu você se formando, ele já viu você crescendo e ele já viu o seu propósito. Ele já viu você lá na frente. Muitas vezes você está enxergando somente a situação. Muitas vezes você está enxergando somente aquilo que os seus olhos vê. Mas Deus, ele quer que você enxergue aquilo que ele tem para você. Você tem um chamado, você tem um dom, você tem uma capacidade de trazer pessoas para ele. Você tem um dom único. E o tempo é esse de despertar para viver verdadeiramente esse dom. O meu propósito é que você entenda o que Deus tem para sua vida. Então é tempo de posição, é tempo de romper as barreiras que prendem você de exercer o seu verdadeiro chamado, seu verdadeiro propósito aqui nessa terra. É tempo de olhar para aquilo que Deus tem para você e falar, poxa, eu recebi algo maravilhoso de Deus. E o que eu tenho feito com isso? Por muito tempo eu fiquei na minha vida pensando assim, poxa, Deus me entregou um dom, Deus me entregou um talento, o que eu estou fazendo com esse talento? O que eu estou fazendo com esse dom? Meus irmãos, o seu chamado não é somente estar em cima de um púlpito, o seu chamado não é somente você estar na frente dos outros mostrando o que você faz. O seu chamado é você, em qualquer lugar, você transbordar Jesus na vida das pessoas. Seja na internet, seja nesse vídeo que você está vendo, seja na rua, seja no ônibus, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, o seu chamado é transbordar Jesus, é mostrar Jesus na vida das pessoas. E hoje eu estou aqui para te alertar e para te ajudar a você entender que você é escolhido, que você tem um propósito nessa terra e que Deus está te chamando, te chacoalhando nessa noite, nesse dia, para você viver o melhor que ele tem para sua vida. É tempo de romper, é tempo de olhar para Cristo, é tempo de deixar, é tempo de não ser mais um menino. A palavra de Deus diz que quando éramos meninos, a gente agia e tinha atitudes de meninos. Mas hoje nós nos tornamos homens comendo alimentos sólidos. Você já come um alimento sólido por muito tempo. Então é tempo de transbordar esse alimento sobre as pessoas. É tempo de transbordar aquilo que você tem recebido do Senhor para as pessoas.
Então, eu acredito muito que Jesus está voltando e é tempo de as pessoas se posicionarem verdadeiramente com ele. Diante de tantas coisas erradas nesse mundo, diante de tanta coisa que a gente vê e muitas vezes a gente não acha certo, seja luz na vida das pessoas. Seja aquele que traga as pessoas para a luz, seja aquele que ama, seja aquele que impulsiona as pessoas para o crescimento. E nesse canal você vai ver muita coisa assim. Eu vou impulsionar você para viver o seu propósito. Então eu peço para você, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que elas também conheçam a palavra de Deus, para que abençoe mais vidas. Eu peço que você também se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Então, você também ative o sininho de notificações, que você compartilhe o vídeo com seus amigos, porque eu acredito muito que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, quero agradecer cada um por ter chegado até o final. Continue me acompanhando, porque virão muitos vídeos com temas muito legais, temas maravilhosos, que eu creio muito que vai abençoar a sua vida. Então, que Deus abençoe você, um abraço e até o próximo vídeo.